Milionário visita um orfanato e uma menina grita: "Papai!" na frente de todos. O que ele faz em seguida vai te deixar chocado. Caio estaciona o carro enorme na frente do orfanato. O sol bate forte no vidro, mas a expressão dele está concentrada, quase tensa. Ele desce, ajeita o paletó e caminha até a entrada. As paredes da casa estão pintadas com cores suaves. Algumas lanternas penduradas chamam atenção pela simplicidade do lugar. Ele respira fundo, ajeita a gravata e toca a campainha. O barulho do portão se abrindo ecoa. Ele não sabia exatamente o que esperar. Só estava ali porque alguém sugeriu uma visita beneficente. A porta se abre e Dona Vilma aparece. Ela é direta, com jeito acolhedor e profissional. "Bem-vindo, Sr. Caio", diz ela, oferecendo um sorriso que parece meio treinado. Caio acena e entra no hall principal. O cheiro de bolo recém-assado chega até ele junto com um murmúrio baixo, quase silencioso, das crianças brincando nos quartos ao lado. Ele segue Dona Vilma por um corredor iluminado por janelões. Por fora, o lugar parecia grande. Por dentro, transborda simplicidade e cuidado. Eles param em uma sala ampla organizada para encontros. Mesas com sucos, biscoitos e alguns doces enchem o ambiente. Caio observa as crianças entrando, todas curiosas, algumas tímidas, outras mais alegres. Ele nota as formas de bonecas antigas, carrinhos de brinquedos simples, muitos desenhos colados nas paredes. Ele sorri, toca a maçaneta do próprio celular, respira fundo de novo. Dona Vilma se apresenta às crianças. "Esse é o Sr. Caio. Ele veio passar a tarde com a gente e trazer um presente para cada um." Algumas crianças batem palmas baixinho. Caio acena, tenta um sorriso sincero. Ele sabe que ali tudo tem outro peso. Ele percorre o olhar pelas mesas. 2 meninas dividem um vidro de suco, um garotinho tenta alcançar um biscoito e alguém segura a mão de um amigo invisível. Ele sente algo diferente, algo que não compra com dinheiro. Ela começa a conduzi-los até um espaço maior no final da sala. Cada criança se ajeita no chão sobre almofadas coloridas. Caio estaciona atrás deles e se senta em uma cadeira simples. Ele observa cada rosto, cada expressão. A maioria parece curiosa. Outros se desviam e cochicham entre si. Ele escuta. Quem será esse homem? Ele vai dar o quê? Ele parece sério. Um garotinho chama a atenção dele. Entra correndo para cumprimentar e quase tropeça, no paletó. Caio abaixa, segura o bracinho dele, ergue-o no colo com cuidado. A criança sorri satisfeito. Um momento suave, de conexão. Dona Vilma pega o microfone portátil e inicia a apresentação. Ela fala com naturalidade, destaca o apoio de Caio, agradece pela presença e diz que cada um vai receber um vale-brinquedo. Vale-brinquedo, repete Caio mentalmente. E sorri. Ele sente esse peso diferente, um frio na barriga, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele imagina alguém ali que cresceu sem pai, alguém que olha para ele de um jeito especial. As crianças se concentram. A sala fica em silêncio tenso. Caio olha para elas e entende. Um orfanato não é só telas coloridas. É gente que espera, gente que sonha. Ele solta o ar dos pulmões sem perceber. Ele sente o peso do presente que vai entregar, e também o peso do desconhecido à frente. Sofia senta no canto da sala, abraçada ao seu ursinho surrado. O cabelo dela está preso num rabo de cavalo meio torto, e os olhinhos se movem rápido vendo tudo à sua volta. Caio, as outras crianças, a movimentação sem parar. Ela respira devagar, os ombros quase grudados ao corpo. Não sorri, mas também não fica desconfortável. Parece atenta. Ao observá-la, Caio percebe que ela está quieta demais. Enquanto outras crianças se distraem com os doces e brinquedos, Sofia permanece ali, imóvel. Ela estica o pescoço só um pouquinho para frente, como se quisesse enxergar, de outro ângulo, mas não sai do lugar. Ele vê que ela mantém o olhar focado nele. E ali, nesse olhar, há algo diferente. Algo quase curioso. Ela não levanta a mão quando perguntam se alguém quer falar. Entretanto,
Ligeiramente, ajusta o ursinho com carinho, dando pequenos toques no rosto do brinquedo sem se distrair. É como se aquilo fosse um escudo. Caio repara ainda que os dedos dela estão sujos de terra ou grafite, mas de um jeito que conta uma história. Mostra que ela brinca, vive e ainda guarda cuidado. A diretora chama algumas crianças para conversar com Caio, mas Sofia não é uma delas. Dá para ver o desapontamento rápido no rosto da menina. Logo disfarçado, ela aperta mais o ursinho, olha para o chão por um segundo, depois ergue o olhar como se tivesse decidido algo. Vai esperar. Caio nota esse movimento, mas não entende por que ela está tão quieta enquanto todos os outros estão animados. Quando a diretora chama outra criança, um menino que se chama Pedro, a sala faz barulho e Sofia solta o ursinho. Ele cai no tapete. No instante em que o brinquedo aperta o tecido macio, Sofia estremece de leve. Pega o ursinho, ajeita o rabo de cavalo. Seus olhos surgem mais atentos, bem vivos. Algo naquela ação simples chama mais atenção do que todas as movimentações ao redor. Caio observa cada coisa, absorve tudo. Vê o leve tremor nas mãos da menina quando ela ajeita o ursinho, como se estivesse segurando um pedaço da própria vida. Ele se pergunta por que ela age assim. Será medo? Timidez? Algum segredo? No rosto de Sofia, Caio enxerga uma mistura de coisas. Cuidado, curiosidade, esperança. Não é tristeza, não é alegria desenfreada. É algo contido. Ele sente que precisa saber mais sobre essa menina. Quando chega a hora de distribuir os vales brinquedo, Sofia se levanta devagar, com cautela. O ursinho vai agarrado junto. Ela caminha até a fila ainda no canto da sala e pega o seu vale. Observa o papel com os olhos fixos, franzindo a testa, analisando. Ele nota que, ao invés de soltar um suspiro de alegria, ela guarda o bilhete, bem dobrado no bolso do moletom. Mais um mistério. Outro garoto ao lado estranha, pergunta algo rápido. Ela responde baixinho, quase não dá para ouvir, e sorri por um segundo, olhando para Caio de soslaio. E ali tem algo. Reconhecimento. Ele sente. Ele estica a mão, quer alcançá-la, mas decide esperar. A apresentação segue com risadas e atividade livre depois. Crianças correm, gritam, brincam. Sofia anda pelas almofadas observando cada canto como se buscasse algo no ambiente. Quando ela cruza o olhar com Caio, por um rápido segundo, segura o ursinho mais firme e o coração dele aperta. Caio tenta prestar atenção nas outras crianças, mas sempre volta a olhar para ela, mas sem encarar demais para não parecer estranhamente interessado. Ele guarda uma paz e uma tensão ao mesmo tempo. Sabe que tem ali algo que não entende, e isso faz crescer uma vontade estranha de chegar perto. Quando finalmente a tarde se encaminha para o fim da visita, Caio se levanta e, caminhando devagar, em direção à saída, tentando manter contato visual com todos. Sofia também se levanta, ainda no canto, ainda firme, e segue para a porta. Por um breve segundo, pai e filha se cruzam no salão. Olhos se encontram e o tempo parece desacelerar. Nada é dito, mas algo é plantado. O sol da tarde entra pelas janelas, lançando um brilho especial na cabeça de Sofia, fazendo o cabelo dela brilhar. Caio para por um instante, sente o peso da cena. Ela para também, segura forte o ursinho. Ele ergue a mão, faz um leve aceno tímido. Ela repete, quase desconfiada, olhando para ele, e solta um leve sorriso. O primeiro, guardado para aquele momento exato. Eles se separam. Sofia caminha com Dona Vilma para uma sala ao lado. Caio segue para o carro. Mas antes de entrar, ele olha para trás e vê a garota no fundo da porta, fitando-o. Ele suspira baixinho e entra no carro. A porta fecha, com um estalo que ecoa na mente dele. A visita termina, mas entre os dois, algo começou ali. A sala estava barulhenta, do jeito que fica quando tem criança demais num lugar pequeno. Risadas, passos correndo, um ou outro choro de canto, gente chamando pelo nome errado. Caio estava, em pé perto da mesa dos sucos com um copo descartável quase cheio na mão. Olhava meio perdido,
tentando sorrir e interagir com quem chegava perto. Ele já tinha cumprimentado umas 10 crianças, recebido desenhos, abraços, perguntas estranhas. Tentava ser simpático, mas já dava para ver que ele queria ir embora logo. Do outro lado da sala, bem no canto perto da estante de livros, Sofia se levantou. Foi só isso. Ela colocou o ursinho dentro da mochila pequena que sempre carregava e ficou em pé, com os braços colados ao corpo. Não parecia nervosa, nem decidida, só pronta. Como se tivesse ouvido uma voz interna dizendo, agora. Caio virou de costas para pegar um guardanapo na mesa distraído. Naquele instante, a voz aguda dela atravessou a sala inteira como um raio num céu azul. Papai! Todo mundo parou. Não foi só parar de falar. Foi parar o corpo, parar o som, parar o tempo. O silêncio foi tão rápido e pesado que pareceu que o ar do lugar desapareceu. Algumas crianças arregalaram os olhos, outras olharam para ela sem entender. Os funcionários ficaram imóveis. Uma cuidadora que estava colocando o bolo num pratinho deixou a fatia cair no chão sem nem perceber. Caio congelou com o guardanapo na mão. O papel tremia entre os dedos. Ele virou devagar, como se estivesse esperando que aquilo fosse um mal-entendido. Talvez alguém estivesse brincando. Talvez fosse outra criança. Mas não era. Sofia estava parada no meio do salão agora. Os olhinhos brilhando, o rosto vermelho como se tivesse prendido aquilo por muito tempo. O silêncio continuava. Ninguém se mexia. Ela repetiu com a voz mais baixa, mas ainda firme. É você. É meu pai. Caio olhou para ela com uma expressão que ninguém ali conseguiu decifrar. Era um misto de confusão, susto e algo mais fundo, que vinha lá de dentro, como se uma porta tivesse se aberto do nada dentro dele. Ele piscou várias vezes. Parecia que o cérebro tentava achar alguma explicação. Sofia tirou alguma coisa do bolso da mochila. Era um papel dobrado. Ela abriu com cuidado, quase com carinho, e então levantou no alto, mostrando para ele. Era uma fotografia, pequena, meio desbotada, com as pontas dobradas. De longe, não dava para ver direito, mas ele deu 2 passos para frente, lento, como se estivesse pisando em terreno estranho. Aproximou-se. Os olhos foram direto para a imagem. Por um segundo, o rosto dele se transformou. O corpo congelou de novo. Ele reconheceu a foto. Era uma imagem antiga, tirada com uma câmera comum. Ele estava nela. Jovem, mais magro, com uma camisa de botões aberta no peito, sorrindo ao lado de uma mulher de cabelo castanho claro. Caio abaixou os olhos e sentiu o coração acelerar de um jeito descontrolado. Ele conhecia aquela mulher, e naquele instante, tudo fez sentido, e ao mesmo tempo, nada fazia. Ele estava diante de uma criança que o chamava de pai, segurando uma foto dele com alguém que ele não via há muitos anos. Uma lembrança quase esquecida que agora gritava na frente dele. A diretora, que estava do outro lado da sala, correu para Sofia, se abaixou ao lado dela. Tentou acalmar a situação, mas a menina não parecia assustada. Ela apenas dizia, sem tirar os olhos de Caio: "É ele, tia. Ele é meu pai." Caio não disse uma palavra. O rosto dele tinha perdido a cor. Alguém se aproximou, perguntou se ele estava bem. Ele não respondeu. Os olhos fixos na menina como se estivesse vendo um fantasma. Um fantasma que tinha vida, voz e carregava uma verdade que ele nunca imaginou enfrentar. Sofia, firme, ainda com a foto na mão, andou devagar até ele. Parou a poucos passos de distância. Estendeu o braço com a foto. A mão dela tremia um pouco, mas o olhar não desviava. Minha mãe disse que um dia eu ia te encontrar. Ela falou para eu guardar essa foto. E eu guardei. Sempre, o salão continuava, em silêncio, como se ninguém tivesse coragem de interromper. Caio pegou a foto. As mãos dele tocaram o papel com cuidado, como se fosse frágil demais. A imagem tremia entre os dedos. Ele olhou de novo para a menina. Olhou para a foto. Olhou para ela. E aí, pela primeira vez desde que entrou naquele lugar, ele não conseguiu segurar. Os olhos começaram a encher. A garganta fechou. E ele só conseguiu dizer, bem baixo: "Laura."
O nome saiu quase sem som, mas bastou. Sofia assentiu com a cabeça, e naquele instante Caio entendeu que a vida dele nunca mais ia ser a mesma. O salão continuava paralisado, como se o tempo tivesse sido desligado por um botão invisível. Ninguém se mexia. Até o som das folhas lá fora parecia ter sumido. Caio ainda segurava a foto. Sofia ficou ali, a poucos passos dele, como se não tivesse acabado de jogar uma bomba no meio da sala. Era estranho. Ela parecia calma, não sorria, não chorava, só ficava ali olhando para ele, esperando. Do lado esquerdo, uma cuidadora colocou a mão na boca assustada. 2 meninos cochichavam no canto, mas ninguém tinha coragem de levantar a voz. Um garotinho puxou o braço da diretora e perguntou, sussurrando, "É verdade isso?" Dona Vilma, a diretora, estava branca, segurando os próprios dedos como se estivesse rezando sem perceber. Ela olhava de Sofia para Caio, de Caio para Sofia, sem saber o que fazer. Caio não conseguia tirar os olhos da foto. Ele estava ali, na imagem, sorrindo do lado de Laura. A imagem trazia de volta cheiros, risadas, uma época distante. Não fazia sentido estar vendo aquilo nas mãos de uma criança de 8 anos. Ainda com o coração acelerado, ele levantou os olhos e encarou Sofia de novo. O rosto dela, tão parecido com o da mãe, doía, mas doía de um jeito diferente, um jeito que ele nunca tinha sentido. Sofia mexeu os pés no chão. Ela não estava com medo. Estava firme, como se tivesse esperado aquele momento por muito tempo. Caio percebeu isso e ficou ainda mais sem chão. Ninguém ensina uma criança a agir assim. Não era uma cena de novela, era a vida real. Era forte demais para ser ignorado. A diretora finalmente respirou fundo e se mexeu. Caminhou até Caio com passos rápidos e ficou entre os dois por um instante. Ela olhou para ele como se pedisse uma explicação, mas não disse nada. Não precisava. O olhar já perguntava tudo. Caio abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele só conseguiu levantar a foto, mostrar para ela e dizer: "Eu conheci a mãe dela." A frase foi suficiente para provocar outro silêncio mais denso ainda. Dona Vilma arregalou os olhos, voltou o olhar para a menina. Sofia baixou um pouco a cabeça, como se estivesse cansada, mas logo levantou de novo. Era como se ela dissesse com o corpo: "Eu já sabia. Só precisava que ele soubesse também." Um dos funcionários se aproximou, cochichou algo no ouvido da diretora. Ela balançou a cabeça e pediu que todas as crianças fossem levadas para outra sala. Ninguém protestou. Até os pequenos perceberam que algo sério estava acontecendo. Em poucos minutos, o salão ficou quase vazio. Só ficaram Sofia, Caio, a diretora e uma cuidadora ao fundo. Caio passou a mão na testa. Estava suando frio. Encarou a menina e depois se virou para a diretora. "Eu preciso conversar com você." Ela assentiu, segurando o braço de Sofia com delicadeza. "Vamos para minha sala." Sofia segurou a mão da diretora. Olhou para Caio mais uma vez antes de sair da sala. Aquele olhar curto, direto, fez o peito dele apertar. Era um olhar que dizia: "Você tá aqui agora, não some." Ele ficou parado por um momento, sozinho no salão. A foto ainda estava nas mãos dele. Olhou de novo. Seus dedos tremiam. A imagem era clara. Não deixava dúvidas. E aí, no fundo da sala vazia, com as vozes distantes ecoando pelos corredores, Caio entendeu que aquele grito tinha mudado tudo. Ele só não fazia ideia do tamanho da mudança que estava por vir. A sala da diretora era pequena, com cheiro de papel velho e café guardado em garrafa térmica. As paredes estavam cheias de quadros com desenhos das crianças. Alguns papéis colados com fita, outros pendurados com pregador. Caio entrou com passos lentos, segurando a foto com uma das mãos, como se fosse algo sagrado. Sofia estava sentada em uma cadeira de plástico ao lado da mesa. O ursinho dela agora estava no colo, bem apertado contra o peito. Dona Vilma ficou em pé, encostada na parede, tentando manter o controle da situação. Caio não conseguia parar de olhar para a foto. Sentou-se na cadeira em frente à menina, respirando fundo, tentando encontrar palavras, mas elas não vinham. O olhar dele ia da imagem para Sofia,
e de Sofia para a imagem. Era como se a ficha não quisesse cair de uma vez. Onde você conseguiu essa foto? Ele perguntou finalmente. Sofia olhou para ele como quem já tinha esperado essa pergunta. Não sorriu, não fugiu do olhar. Só respondeu com voz firme. Minha mãe me deu. Ela disse que eu devia guardar porque um dia eu ia precisar mostrar para você. O coração de Caio disparou de novo. Ele olhou para a diretora, que fez um gesto de calma. Depois voltou para a menina. Sua mãe? Ela se chamava Laura? Sofia assentiu, com a cabeça apertando mais o ursinho. Ela ficou doente. A gente morava num apartamento pequeno. Eu lembro dela falando seu nome quando estava deitada na cama. Ela disse que tentou te procurar, mas não conseguiu. Então deixou essa foto para mim. Disse que você era meu pai, mas que eu só ia saber mesmo quando te visse. E hoje... eu vi. Caio abaixou a cabeça. Ficou em silêncio por alguns segundos. Era como se tudo o que ele tinha vivido nos últimos anos tivesse sido empurrado para um canto da mente. E só o passado com Laura estivesse ali, gritando, tomando conta. Ele se lembrava dela. O jeito de rir, de prender o cabelo com caneta, de fazer drama com filme de romance. Eles tiveram um caso rápido, intenso. Ele foi embora para outro estado logo depois, cheio de planos, cheio de pressa. Nunca mais falaram. Nunca imaginou que ela estivesse grávida. Nunca imaginou nada disso. Ela morreu há quanto tempo? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. 2 anos, respondeu Sofia. Câncer. Dona Vilma se aproximou, colocou a mão no ombro da menina. Quando a mãe dela faleceu, Sofia foi trazida para cá por uma vizinha. Não tinha nenhum parente. Só essa foto e um envelope com algumas anotações. Eu nunca imaginei que fosse real, confesso. A gente achou que era mais uma história inventada por uma criança tentando lidar com a perda. Mas ela nunca largou essa foto. Nunca. Caio olhou para Sofia de novo. Os olhos dele estavam úmidos, mas não era choro. Era um tipo de dor que não sabia como sair. Uma culpa, uma surpresa, uma mistura de coisa velha com nova. Por que você não me procurou antes? Ele perguntou, quase sussurrando. Eu tentei, disse Sofia sem hesitar. Eu mostrava a foto para todo mundo, só que ninguém sabia quem era você. E eu também não sabia seu nome completo, só sabia que minha mãe chamava você de Caio. Às vezes eu sonhava que você vinha me buscar. Acordava feliz. Mas no dia seguinte, tudo continuava igual. Caio fechou os olhos por um momento. Sentiu um peso nas costas. Um peso que ele nem sabia que existia. E como você teve certeza que era eu hoje? Sofia deu de ombros como se fosse óbvio. Eu reconheci seu rosto. Tá diferente da foto, mas é você. E meu coração sabia. Caio não conseguiu responder. Ficou olhando para ela. Pela primeira vez viu nela algo dele. O jeito de franzir a testa, o formato do queixo, até o olhar firme. Era como se tudo estivesse ali esse tempo todo, e ele só precisasse olhar direito. Diretora se aproximou com cuidado. Eu sei que isso é muita coisa de uma vez, mas talvez seja importante conversar com calma, ver o que pode ser feito. Caio assentiu devagar. Estava em outro mundo. A vida dele, que até aquele momento era feita de reuniões, viagens, cifras, agora tinha virado uma folha velha com uma foto e uma menina dizendo que era sua filha. Ele olhou de novo para Sofia. Ela agora estava sorrindo. Um sorriso discreto, tímido, mas sincero. Aquele tipo de sorriso que não se força. Aquele que só aparece quando a esperança começa a virar realidade. Caio ficou ali, sentado na sala da diretora, com a foto nas mãos. Ele encarava aquela imagem como se fosse uma janela aberta para o tempo. Uma parte da memória que ele nem sabia que ainda existia começou a voltar. Devagar, quase em silêncio. Como quando a gente entra num cômodo escuro e vai acendendo as luzes, uma a uma, Laura. O nome dela agora pesava diferente. Era mais do que um nome. Era uma história que ele tinha deixado para trás sem nem perceber. Caio lembrou da primeira vez que viu Laura. Foi num curso de curta duração que ele fez em São Paulo, numa época em que ainda usava ônibus, vivia com dinheiro contado e sonhava alto demais.
Ela sentava no fundo da sala, com um caderno rabiscado, de desenhos aleatórios e frases esquisitas. Usava tênis colorido, camiseta larga e estava sempre com os fones no ouvido. Eles se esbarraram num dos intervalos, literalmente. Ela derrubou o café dele, pediu desculpas umas 3 vezes e depois soltou um: "Você devia olhar por onde anda, mas como você tem olhos bonitos, tá perdoado." Ele riu. Ela também. E assim começou. Ficaram juntos por pouco tempo. 2 meses e meio para ser exato. Mas foi o suficiente para marcar. A conexão foi rápida e intensa. Ela era cheia de opiniões, falava alto, ria do que ninguém entendia, chorava vendo comerciais de margarina. Caio, na época, era mais quieto, mais sério. Ela dizia que ele parecia um adulto preso num corpo jovem. E ele gostava quando ela dizia isso. Mas tudo aconteceu rápido demais. Quando o curso acabou, ele recebeu uma proposta de trabalho em outro estado e decidiu aceitar. Precisava crescer na carreira, ganhar dinheiro, conquistar as coisas que sempre quis. Eles não brigaram. Não, houve drama. Só despedida. Ele prometeu ligar. Prometeu manter contato. Mas a vida foi atropelando tudo. Caio agora lembrava do último dia. Laura chorou, mas tentou esconder. Deu para ele uma pulseirinha feita à mão, com um L minúsculo de miçanga. Ele colocou no pulso e disse que ia usar sempre. Mas sinceramente não lembrava onde tinha deixado depois da 3ª mudança de cidade. Nunca mais soube dela. Nunca procurou também. Ele achou que tinha sido só mais um capítulo, uma fase leve no meio, do peso que a vida sempre teve. Só que agora, sentado naquela cadeira, olhando para a filha dos dois, tudo voltava diferente. Ele ficou em silêncio por um tempo, com a cabeça meio baixa. A diretora não o interrompia. Sofia também ficou quieta, como se entendesse que ele estava em outro lugar naquele momento. Eu devia ter procurado por ela. Ele falou de repente, quase como se estivesse falando para si mesmo. Mas eu nunca imaginei que ela estivesse grávida, nunca passou pela minha cabeça. Sofia continuava olhando para ele, com calma, sem cobrança. Minha mãe falava que você era teimoso, mas que tinha o coração bom. Ela dizia que se um dia você soubesse, não ia me abandonar. Caio fechou os olhos. Sentiu um aperto no peito. Não era só arrependimento. Era uma mistura de tudo. Saudade, surpresa, culpa e aquela sensação horrível de estar atrasado demais para tudo. Ele olhou de novo para a menina. Era tão parecida com a Laura que doía. O jeito de olhar, o formato da boca, até o silêncio dela, era parecido. Você lembra dela? Ele perguntou com voz mais baixa. Lembro, respondeu Sofia com um sorriso tímido. A gente ria muito. Ela me contava histórias antes de dormir. Dizia que eu era forte como ela e sempre me dava leite morno com canela nas noites frias. Caio deu uma risadinha nervosa. Laura adorava esse leite com canela. Ele odiava, mas tomava só para agradar. Ela dizia que quem não gostava de canela devia nascer de novo. Isso é tão ela. Por alguns minutos eles só ficaram ali, dividindo lembranças que vinham de lugares diferentes, mas se encontravam na mesma pessoa. Era estranho como uma memória podia ligar 2 mundos separados por tanto tempo. Caio, mesmo perdido em tudo aquilo, sentia que, pela primeira vez em muitos anos, estava num lugar certo. Ali. Ouvindo. Sentindo. Presente. E mesmo sem saber como continuar, ele já sabia que não podia voltar a ser quem era antes daquele dia. A sala estava silenciosa. Caio ainda segurava a foto, olhando para o vazio como se tentasse entender tudo de uma vez. Sofia estava quieta, com os pés balançando no ar sem encostar no chão. A diretora, Dona Vilma, continuava ali, observando os dois. Ela respirava fundo, mexia os dedos, como se estivesse juntando coragem para falar. Até que ela se mexeu. Senhor Caio, disse ela com a voz firme, mais baixa. A gente precisa conversar. Caio levantou os olhos devagar, como quem acorda de um sonho. Ele olhou para Dona Vilma, depois para Sofia, e assentiu com a cabeça. Deu para perceber que ele ainda estava processando tudo, mas também estava disposto a ouvir. Sofia, meu amor, falou a diretora, se abaixando na frente da menina. Você pode esperar um pouquinho lá na salinha da tia Vera? Ela tá com os desenhos novos.
Vai te mostrar. Sofia olhou para Caio como se pedisse permissão. Ele tentou sorrir, apesar do nó na garganta. Pode ir, disse ele. A gente se vê daqui a pouco. Ela saiu devagar, abraçada ao ursinho, olhando para trás 2 vezes antes de cruzar a porta. Quando o barulho da maçaneta se perdeu no corredor, Dona Vilma puxou uma cadeira, sentou em frente a Caio e ficou olhando para ele, séria. O senhor entende a gravidade disso tudo? Ele respirou, fundo, assentindo de leve. Entendo. Só... ainda tô tentando me situar. Foi tudo muito rápido. Eu sei. Ela cruzou as mãos em cima da mesa. Mas para ela não foi rápido. Ela chegou aqui com essa foto e uma história difícil de acreditar. A gente já ouviu tanta coisa nesse lugar. Criança inventa, fantasia. Mas Sofia não. Ela nunca mudou uma palavra. Sempre dizia que o pai dela chamava Caio, que era rico, e que a mãe dela morreu tentando encontrar você. A gente achou que fosse só imaginação. Mas agora, a foto, o seu rosto, sua reação. Caio passou as mãos no rosto, cansado. Ele não estava com raiva, nem negando. Só parecia perdido. Eu não fazia ideia. Se eu soubesse, juro por tudo, eu teria ido atrás. A diretora balançou a cabeça lentamente. Não tô aqui para te julgar, Caio. Só quero entender o que vai acontecer agora, porque essa menina, ela acredita em você. Ela falou com toda a certeza do mundo. E você viu o jeito como ela olhou para você. Aquele tipo de esperança a gente não compra. Ela nasceu com isso. Caio olhou para o chão por alguns segundos. Eu não sei o que fazer ainda, preciso pensar. Mas não posso simplesmente virar as costas. Dona Vilma se recostou na cadeira. Ela precisa de alguém. Isso é fato. A questão é, você tá pronto para isso? Porque o que ela mais precisa agora não é de presente, nem de viagem, nem de escola chique. É de presença, de um adulto que fique, que não vá embora na primeira dificuldade. Caio não, respondeu na hora. Ficou olhando a foto na mesa, os olhos fixos em Laura como se ela ainda pudesse ouvir. Um silêncio se formou entre os dois. A diretora deixou ele pensar. Sabia que empurrar não ajudava. Depois de um tempo, ele levantou a cabeça. Posso ver onde ela dorme? O quarto dela? Dona Vilma ergueu as sobrancelhas, surpresa. Pode, claro. Mas por quê? Porque acho que preciso começar por algum lugar. E talvez ver o mundo dela me ajude a entender o que fazer agora. A diretora se levantou, pegou as chaves do armário e fez um sinal com a cabeça. Caio levantou devagar, ainda segurando a foto. Eles saíram da sala e entraram num corredor estreito, cheio de desenhos colados nas paredes, com nomes rabiscados por crianças. Passaram por uma porta dupla que dava acesso ao dormitório das meninas. Diretora abriu a porta do quarto número 3. Era um espaço pequeno, com 4 camas, todas com colchas simples e bichos de pelúcia espalhados. A cama de Sofia era a do canto direito. Tinha uma almofada rosa e o nome dela desenhado num pedaço de papel colado na parede. Em cima da cômoda, um copo com canetas coloridas, um livrinho de histórias e um porta-retrato com uma folha dentro. Não era uma foto. Era um desenho. Ela, a mãe, e uma figura alta de terno, sem rosto. Caio se aproximou e pegou o desenho com cuidado. A imagem era simples, mas dizia tudo. Um sonho desenhado por uma criança. Um desejo que tinha virado papel, porque era a única forma de existir. Ele olhou aquilo e sentiu o peso real da coisa. Não era só ser pai. Era entender que por mais que tivesse perdido anos, ainda tinha chance de fazer algo certo. Dona Vilma não disse nada. Só ficou ali, esperando ele terminar. Quando ele colocou o desenho de volta, olhou para ela com os olhos úmidos. Eu não sei como, mas eu quero estar presente, mesmo com medo, mesmo sem saber direito o que fazer. Ela assentiu devagar. Isso já é um começo. Melhor do que muitos pais que a gente já viu por aqui. Depois de passar um tempo no quarto de Sofia, Caio pediu um copo d'água. A cabeça dele ainda estava girando. Era muita informação, muita lembrança e um sentimento estranho de que estava descobrindo a própria história de novo.
Dona Vilma trouxe a água, deixou ele respirar, depois falou com calma. Tem mais, uma coisa que você precisa ver. Caio levantou os olhos. Ela tirou uma chave pequena do bolso e apontou para uma porta mais afastada do corredor. Era o arquivo do orfanato. Lá, segundo ela, ficavam guardadas algumas coisas pessoais de crianças que chegaram sem família ou com histórias mal resolvidas. Sofia tinha uma caixinha lá dentro. Nada demais. Só algumas lembranças. Eles entraram devagar. O cômodo era cheio de prateleiras com pastas, caixas de papelão, etiquetas escritas à mão. O cheiro era de mofo com um toque de nostalgia. Dona Vilma procurou um pouco, puxou uma caixa azul com o nome Sofia, Mãe Laura, escrito em caneta preta. Ela entregou a caixa nas mãos de Caio. Era leve. Ele abriu com cuidado. Lá dentro tinha uma blusa dobrada, daquelas bem usadas com cheiro de perfume antigo. Um livrinho de capa dura, já sem as letras da capa. Uma pulseirinha de miçangas coloridas, quase igual àquela que Laura tinha dado para ele anos atrás. E no fundo, uma carta. Caio pegou a carta como se fosse vidro. O papel estava amarelado, dobrado várias vezes, com a letra de Laura preenchendo cada linha. Ele se sentou num banquinho encostado na parede e começou a ler. Caio, se um dia essa carta chegar até você, é porque aconteceu o que eu mais temia. E se esse dia chegou, quero que você saiba que eu tentei. Eu tentei te encontrar, procurei por tudo que eu podia, mas nunca consegui. Você mudou de cidade, de telefone, de tudo. E eu, com pouco dinheiro, pouca saúde e uma filha para cuidar, fiz o que pude. Sofia é sua filha. Eu descobri quando você já tinha ido, não te culpo, a gente era jovem, tudo foi rápido. Mas ela merece saber quem você é. E no fundo acho que você também merece conhecê-la. Ela é incrível. Forte, teimosa, cheia de sonhos. Tem o seu jeito de olhar e a minha mania de falar sozinha. Se você estiver lendo isso, por favor, não fuja. Não tenha medo. Você não precisa prometer nada, só apareça. Ela não precisa de luxo nem de presentes caros. Só precisa saber que o pai dela existe, que ele olhou nos olhos dela e ficou. Mesmo que por pouco tempo, mesmo que com dúvidas. Só fique. Com carinho, Laura. Caio leu a carta até o fim sem respirar direito. Quando terminou, ficou olhando pro nada por um tempo. Como se estivesse tentando ouvir a voz dela. Como se as palavras ainda estivessem ecoando dentro dele. Dona Vilma continuava, em silêncio. Só observava. Sabia que não era hora de falar nada. Ele passou a mão pelo rosto, engoliu seco, pegou a pulseirinha de dentro da caixa e enrolou nos dedos. Era pequena demais para o pulso dele, mas grande demais para caber só naquela lembrança. Ela pensou em tudo. Ele disse num tom baixo, mais para si mesmo. Dona Vilma concordou com a cabeça. Laura era assim, intensa, sempre um passo à frente. Por que ninguém nunca entrou em contato comigo? A gente não tinha como, Caio. A carta só foi encontrada dias depois que Sofia já estava aqui. Não tinha telefone, não tinha endereço, nada. Ela só deixou a carta na mochila da filha, e a única pista era o seu nome e a foto. Sem mais, nada. Caio assentiu. Ele entendia, mas doía do mesmo jeito. Doía por ter deixado passar. Por não ter procurado também, por não ter insistido mais. Mas agora não era mais sobre o que ele perdeu, era sobre o que ainda podia fazer. Ele fechou a caixa devagar, guardou a carta como se fosse uma joia. Respirou fundo e levantou. Olhou para a diretora com mais firmeza, como quem tinha decidido algo, mesmo sem saber o caminho completo. Essa menina não vai crescer achando que está sozinha no mundo. Dona Vilma sorriu de leve, aquele tipo de sorriso que vem de quem já viu muita coisa triste, mas ainda guarda fé nas boas decisões. Caio voltou para a sala da diretora, com a caixinha nas mãos. Sentou na mesma cadeira de antes, colocou a caixa sobre a mesa e abriu de novo, com cuidado. Ele sabia que precisava reler a carta. Da primeira vez foi tudo tão rápido, tão pesado, que nem tinha conseguido absorver tudo. Agora, mais calmo, ele tirou o envelope de dentro e alisou o papel com os dedos, como se estivesse tocando a própria Laura de novo. A letra dela era a mesma.
levemente inclinada, com algumas letras amassadas e rabiscos onde ela errava palavras e corrigia com setas. Caio sorriu fraco ao ver aquilo. Era o jeito dela, sem paciência para refazer nada. Ela escrevia como falava, direto, de coração aberto. Ele começou a ler de novo com os olhos mais atentos, e dessa vez cada palavra parecia pesar o dobro. Caio, se essa carta chegou até você, é porque eu não estou mais aqui. E mesmo que isso me parta o coração, eu escrevi com esperança. Esperança de que algum dia você pudesse saber da verdade. Caio parou um pouco. Passou os dedos sobre a primeira linha. Imaginou Laura escrevendo aquilo numa madrugada qualquer, sentada na beira da cama, tentando ser forte enquanto lutava com o medo de deixar a filha sozinha. Quando descobri que estava grávida, você já tinha ido. Tentei ligar, mas seu número não existia mais. Tentei mandar mensagem por redes sociais, procurar seu nome, mas você tinha desaparecido do mapa. Nunca achei que você tivesse feito isso de propósito. Eu sabia que você era ambicioso, cheio de planos, e não te culpo. Por isso, só queria que você soubesse. Sofia não foi um acidente. Ela foi o presente mais difícil e mais lindo que a vida me deu. Os olhos de Caio começaram a arder. Ele apertou a carta entre os dedos, respirando fundo. A imagem de Laura deitada, numa cama cansada, tentando parecer forte na frente da filha, tomou conta da cabeça dele. Ela cresceu rápido, mais madura do que deveria. Sempre me ajudou. Sempre entendeu quando eu não podia comprar brinquedo, quando o dinheiro só dava para arroz e feijão. Nunca reclamou. Ela só queria saber do meu colo e das histórias antes de dormir. Me perguntava sobre você às vezes. Eu dizia que você era um homem ocupado, que talvez estivesse longe, mas que um dia ela ia encontrar você. Ele fechou os olhos, tentando não chorar. Tentar imaginar a filha perguntando por ele enquanto ele vivia num mundo completamente diferente era como levar um soco no peito. Sei que pode parecer pesado te entregar isso agora, mas eu não quero que você se sinta culpado. O passado não dá para mudar, mas o que vem depois ainda está em branco. Se você puder, se tiver coragem, vai até ela. Não como um herói, não como o homem que tem tudo, mas como o pai dela, porque ela precisa de alguém que fique, que escute, que abrace, que cuide. E acima de tudo, que esteja ali. Mesmo sem saber o que fazer. Mesmo cheio de medo. Caio apoiou os cotovelos na mesa e segurou a cabeça com as mãos. Sentia a garganta travada. A carta continuava. E cada linha parecia feita para bater onde mais doía. Ela tem medo de escuro. Mas não conta. Gosta de dormir ouvindo música, baixinha. Fica quieta quando tá triste. E odeia deixar o ursinho dela sozinho até quando vai tomar banho. Esse ursinho foi meu. Eu dei pra ela no dia que descobri que estava doente. Disse que o urso tinha superpoderes. E de algum jeito, ela acreditou. Porque criança acredita. Criança acredita até no que machuca. Ele enxugou os olhos com a manga da camisa. A voz da Laura ecoava na cabeça dele como se ela estivesse do lado. Era impossível não sentir que ela tinha escrito aquilo com dor. Mas com amor também. Um amor tão grande que ainda atravessava tudo. Não precisa fazer promessas. Só olha pra ela. Vê quem ela é. Vê o quanto ela precisa de alguém. E se ainda tiver um pedaço do homem que eu conheci aí dentro, você vai saber o que fazer. No fim da carta, havia uma frase destacada, escrita com letra maior, como se fosse o coração batendo mais forte. Ela é sua filha, Caio. E ela ainda acredita em você, mesmo sem te conhecer. Ele baixou a carta devagar. Respirou fundo e ficou ali em silêncio. O som das vozes das crianças voltando do recreio invadia o corredor aos poucos. Mas para ele, tudo estava parado. Tudo tinha mudado. Nada fazia sentido, como antes. E ali com aquela folha na mão ele soube que a partir daquele dia não podia mais continuar sendo o homem que era. Caio saiu do orfanato sem dizer muito. A diretora ainda tentou oferecer um café. Perguntou se ele queria esperar a menina acordar da soneca da tarde. Mas ele disse que precisava pensar. E saiu. Entrou no carro, ligou o motor, mas não foi embora. Ficou parado, olhando para o volante, como se estivesse num lugar entre dois mundos.
Por fora tudo parecia igual. As árvores balançando com o vento, o portão velho com a pintura descascando, o som de uma buzina distante. Mas dentro dele, estava tudo bagunçado. A cabeça de Caio era um redemoinho. Um lado dele dizia: "Volta lá, é sua filha." Mas outro lado gritava: "E se não for? E se for algum tipo de golpe? E se essa menina não tiver nada a ver com você?" Ele bateu com as mãos no volante e fechou os olhos. A dúvida doía, e a sensação de não saber o que pensar era mais sufocante do que qualquer reunião difícil que já teve na vida. Por que Laura não falou nada quando ele ainda estava por perto? Por que essa carta só apareceu agora? Por que a menina chamou ele de pai com tanta certeza, sendo que nunca o viu antes? Caio pegou o celular e abriu as redes sociais. Tentou buscar o nome de Laura, mas tudo parecia sumido. Não havia perfil, nem fotos novas, nem marcação recente. Nada. Era como se ela tivesse desaparecido digitalmente. Ele então fez algo que não fazia há muito tempo. Ligou para Paulo, seu amigo de faculdade, que também tinha conhecido Laura naquela época. "Fala, irmão, tudo certo? Cara, preciso de uma ajuda. Você lembra da Laura? Aquela que fazia o curso de design lá com a gente?" Silêncio. "Laura? A que usava as calças cheias de tinta, que ria de tudo. Essa mesmo." "Putz, claro que lembro. Por quê?" "Ela teve uma filha. E segundo a menina, é minha filha também." Do outro lado, silêncio de novo. Depois uma respiração funda. "Caio, você tá falando sério?" "Tô. Acabei de sair de um orfanato." A menina apareceu com uma foto antiga minha e da Laura. Disse que a mãe morreu há 2 anos e deixou a foto e uma carta para ela. Cara, eu nunca soube disso. Ela sumiu mesmo, né? Depois daquele curso, ninguém mais ouviu falar dela. É. E agora? Eu tô aqui, sem saber se isso tudo é verdade ou se tô caindo numa história maluca. Paulo pensou por uns segundos. "Faz um teste de DNA, mano. Resolve na hora. Se for sua filha, pelo menos você vai ter certeza. E se não for, bom, aí você entende melhor o que tá acontecendo." Caio desligou, mas ficou com as palavras do amigo martelando na cabeça. Teste de DNA. Era o caminho, lógico, o jeito mais rápido de acabar com essa confusão interna. Mas só de pensar nisso ele se sentia um idiota. Era como dizer para a menina: "Não acredito em você." E isso o incomodava mais do que ele queria admitir. Mesmo assim, ele pegou o telefone e ligou para a secretária pessoal. "Oi, Bruna. Eu preciso agendar um teste de DNA, o mais discreto possível, particular, sem envolver meu nome oficialmente." "Tá, Sr. Caio. Posso marcar ainda hoje. Quer que eu vá junto?" "Não. Só me passa o endereço. Eu vou sozinho." Depois que desligou, ele encostou a cabeça no banco do carro. Os olhos ficaram presos no retrovisor. Não para ver quem vinha atrás, mas para encarar ele mesmo. O homem que apareceu naquele espelho não era o mesmo de sempre. Tinha dúvida no rosto, cansaço, medo. E pior ainda, aquele sentimento que ele odiava: arrependimento. Ele ligou o carro e foi para o laboratório. O lugar era discreto, atendimento rápido. Fez a coleta de material sem complicações. O médico explicou o prazo de resultado. Alguns dias dependendo da urgência. Na saída, Caio sentiu um aperto no peito. Não era pela dúvida do teste. Era pela possibilidade de ter razão. E se o teste der negativo? E se essa menina tiver se agarrado a uma ilusão? Como é que ele vai olhar nos olhos dela de novo? Mas, por outro lado, e se der positivo? Ele não sabia qual das opções doía mais. Voltou para casa, entrou no apartamento enorme, moderno, silencioso. Tirou o paletó e largou no sofá. Sentou na beirada da cama, olhando para o nada. Em cima do criado mudo, uma garrafa de água pela metade e o celular vibrando com notificações. Mas nada ali fazia sentido. Nem a vista da cobertura, nem os móveis caros, nem o silêncio perfeito. Nada. Só uma imagem não saía da cabeça dele. Uma menina de cabelo preso, segurando um ursinho e uma foto antiga, chamando ele de pai. Como se soubesse o tempo todo quem ele era, mesmo quando ele duvidava.
mesmo agora quando ele ainda não sabia se podia acreditar. No dia seguinte, Caio voltou ao orfanato. Não ligou antes, não avisou ninguém, só acordou, colocou uma roupa mais simples, jeans, camiseta, e foi. Não dormiu direito à noite. A imagem da menina chamando ele de pai ficou martelando na cabeça, junto com a voz da Laura na carta. Ele precisava ver Sofia de novo. Precisava entender se aquilo tudo que sentia era real ou só um reflexo da bagunça que virou sua cabeça. Quando chegou ao portão, foi recebido por uma das cuidadoras, que sorriu meio surpresa ao vê-lo ali tão cedo. Oi, senhor Caio. Não esperávamos. O senhor hoje. Pode me chamar só de Caio, por favor. Eu queria ver a Sofia, se não atrapalhar. A mulher assentiu com a cabeça e chamou pelo rádio. Alguns minutos depois, Sofia apareceu no pátio, carregando o ursinho de sempre e vestindo uma blusa azul clara com desenhos de corações. O cabelo preso com 2 xuxinhas coloridas. Quando viu ele ali, parado perto do balanço, ela foi andando devagar, sem pressa, mas com aquele olhar direto, firme, que parecia já saber o que estava por vir. Oi, ela disse. Oi, Sofia. Silêncio por uns segundos. Os dois se encarando. Ele não sabia se oferecia a mão, um abraço, ou só ficava ali. Mas foi ela quem tomou a iniciativa. Sentou no banco de concreto ao lado e bateu no espaço livre, chamando ele com um gesto. Quer sentar aqui? Quero. Ele respondeu, se aproximando. Ficaram um tempo ali, lado a lado, olhando as outras crianças brincando. Um menino chutava uma bola torta no canto, 2 meninas pulavam corda. Uma das funcionárias varria folhas secas perto da entrada. Você voltou, ela disse sem olhar diretamente para ele. Voltei. Pensei que não ia voltar. Caio respirou, fundo. Eu também achei que talvez não voltasse, mas não consegui parar de pensar em você. Ela não disse nada, só apertou o ursinho contra o peito. Você tem medo de mim? Ele perguntou sem jeito. Não. Mas eu tenho medo de você ir embora de novo. Aquela frase acertou ele no meio do peito. Não tinha como rebater, nem como aliviar. Era a verdade de uma criança que já tinha perdido tudo e que agora só queria segurar o que ainda restava. Eu não sei fazer isso direito, Sofia. Ser pai. Nunca fui. Mas quero tentar. Posso? Ela olhou para ele por alguns segundos, depois assentiu. Pode, foi simples assim. Não teve abraço chorado, nem cena de filme. Só uma conversa sincera de 2 pessoas tentando se entender. Quer me mostrar seu lugar preferido aqui? Ele perguntou, tentando puxar outro assunto. Sofia se levantou e apontou para uma árvore grande no fundo do pátio. Ali. Eu gosto de ficar lá desenhando. Eles caminharam juntos até a árvore. Tinha uma sombra boa, um tronco largo e uma caixinha com lápis de cor escondida atrás da raiz. Ela pegou os lápis, sentou no chão e começou a desenhar. Ofereceu um papel para ele. Desenha comigo. Mas eu sou péssimo nisso. Não importa, só desenha. Caio sorriu e pegou o papel. Desenhou uma casa meio torta. Ela fez um sol com carinha sorrindo. Os dois riram do desenho dele. Foi a primeira vez que ele viu Sofia rir de verdade. Depois de um tempo ali, ela começou a falar mais. Disse que gostava de bolo de milho, que tinha medo de trovão e que já sonhou que virava passarinho. Contou que uma vez escondeu uma formiga dentro da lancheira só para ver se ela virava amiga. Caio ouvia tudo, meio rindo, meio encantado. Aquela menina tinha um mundo próprio dentro dela, e ele estava entrando nesse mundo pela primeira vez. Quando o sol começou a descer, uma cuidadora veio avisar que o lanche estava pronto. Sofia se levantou, sacudiu a roupa e olhou para ele. Vai voltar amanhã? Ele pensou por um segundo. Se você quiser, eu volto. Ela fez que sim com a cabeça e foi correndo na frente com o ursinho pulando no braço. Caio ficou ali, parado, olhando ela entrar no refeitório. E ali, debaixo daquela árvore, segurando o desenho torto na mão, ele entendeu que os primeiros passos para algo novo podem ser pequenos, simples, quase bobos. Mas são esses que mudam tudo. Os dias passaram rápido.
Caio começou a visitar Sofia com mais frequência. Chegava cedo, às vezes levava um lanche, outras vezes só ia para sentar com ela debaixo da árvore, como no primeiro dia. Os dois já riam juntos, se entendiam, com o olhar, e Sofia até começou a chamá-lo de pai em voz baixa de vez em quando. Isso mexia com ele de um jeito que Caio nunca imaginou que sentiria na vida. Mas nem todo mundo ficou feliz com essa aproximação. Na outra ponta da cidade, sentada numa sala de vidro com vista para o skyline, uma mulher chamada Vera assistia tudo se desenrolar de longe. Ela não era parente de ninguém, nem funcionária do orfanato. Era a ex-empresária de Caio. Trabalharam juntos por quase 10 anos e ela sabia tudo sobre ele. As contas, os contratos, os passos. Vera sempre foi prática, calculista. Enquanto Caio crescia nos negócios, ela era a pessoa por trás das estratégias, quem tomava decisões quando ele não queria se sujar. Mas as coisas mudaram. Ele se afastou, contratou outra equipe e foi deixando Vera de lado. E ela não aceitou isso bem. Agora, vendo ele se envolver com uma criança, com um orfanato, com uma história que ninguém conseguia explicar direito, algo acendeu dentro dela. Não era só desconfiança, era medo de perder o controle, de ver Caio se transformar em alguém que não combinava com os planos que ela ainda alimentava em segredo. Ela pegou o telefone e ligou para um velho contato no setor jurídico. Você lembra do Caio Figueiredo? O milionário? Claro. Ele anda metido com um orfanato. Uma menina apareceu dizendo que é filha dele. Quero saber tudo. Pega a ficha, procura em registros antigos, redes sociais, qualquer coisa. E se puder descobrir alguma falha nisso tudo, melhor ainda. Quer que seja discreto? Óbvio. Não quero escândalo agora. Só quero entender o que está acontecendo antes de qualquer coisa sair do controle. Ela desligou o telefone e abriu o laptop. Começou a montar um dossiê. Nomes, datas, fotos. Cada visita de Caio ao orfanato era registrada com fotos de celular, por funcionários, voluntários, até mães da comunidade que passavam por ali. Tudo ia parar na tela dela. Enquanto isso, Caio nem imaginava que Vera ainda rondava a vida dele. Ele estava tentando entender como seria o próximo passo. Já tinha falado com a diretora sobre a possibilidade de pedir a guarda de Sofia. Queria fazer as coisas com calma, com cuidado. Não queria mexer demais com a cabeça da menina. Mas Vera já estava um passo à frente. Ela soube que Sofia estava no orfanato desde a morte da mãe. Descobriu também que Laura nunca registrou Caio como pai. Isso significava que, tecnicamente, ele não tinha direito legal sobre a criança. E era isso que ela precisava. Um detalhe técnico e uma brecha. Se ele quiser a guarda, vai precisar enfrentar um processo, disse ela pensando alto, sozinha no escritório. E um processo exige provas, documentos, estabilidade emocional. Ela abriu um relatório que guardava há anos, coisas antigas sobre Caio. Viagens de luxo, relacionamentos relâmpago, uma acusação esquecida de assédio que nunca deu em nada, mas ainda existia em arquivos digitais. Vera sabia que não precisava destruir ele. Só atrapalhar o suficiente, fazer com que o tribunal visse ele como alguém impulsivo, instável. O tipo de pessoa que não está pronta para criar uma criança. O plano dela era simples: causar dúvida, e ela sabia exatamente como fazer isso. Enquanto Caio levava Sofia para andar de bicicleta dentro do pátio do orfanato, Vera preparava a primeira ação. Um e-mail anônimo. Um alerta sutil, enviado ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância, dizendo que um homem poderoso estava tentando forçar a adoção de uma criança sem vínculo legal, movido apenas por impulso emocional. Ela sabia que isso não ia barrar tudo de uma vez, mas colocaria dúvidas no sistema. E onde tem dúvida, tem investigação. Onde tem investigação, tem demora. E onde tem demora, as chances diminuem. Vera era fria, mas ela não fazia aquilo só por vingança. Fazia por medo. Medo de perder a última carta que ainda tinha sobre Caio, o passado. E ela estava disposta a usar cada pedaço dele se fosse preciso. Enquanto isso, Caio sorria, empurrando Sofia no balanço sem saber que a sombra do passado já estava se movendo. E mais perto do que ele imaginava.
Caio acordou cedo naquele sábado. O céu estava meio nublado, e o clima parecia acompanhar o que ele sentia por dentro. Era o dia do teste de DNA. Ele não falou disso com ninguém no orfanato nem com Sofia. Não queria que ela soubesse, pelo menos não até ele ter certeza de tudo. Não queria plantar insegurança na cabeça de uma menina que já tinha passado por tanta coisa. Pegou o carro e foi até o laboratório onde tinha feito o próprio exame dias antes. Agora era a vez de Sofia. Tinha acertado tudo com Dona Vilma, que achou melhor ir junto para acompanhar. Você tá certo em querer confirmar, ela disse no telefone dias antes. Não é uma questão de dúvida, é uma questão de segurança. Para ela. Para você também. Sofia veio com a mesma mochila de sempre, o ursinho no colo e a cara um pouco desconfiada. Ela não sabia exatamente onde estavam indo. Caio não mentiu, mas também não contou tudo. Disse que iam fazer um exame de saúde, que era para garantir que estava tudo bem com os dois. Ela aceitou sem muitas perguntas, como quem entende que os adultos às vezes não sabem explicar direito. No caminho, ela ficou desenhando no vidro embaçado com o dedo. Caio olhava de canto e tentava relaxar, mas a cabeça estava a mil. Chegaram no laboratório. O ambiente era frio, cheiro de desinfetante e silêncio. A recepcionista sorriu com aquele sorriso forçado de quem está acostumada a ver gente nervosa entrando e saindo. Caio preencheu os papéis. Sofia ficou sentada numa cadeira de plástico balançando as pernas. Quando chamaram o nome dela, Caio segurou a mão da menina. Vai ser rápido, não dói. É só um cotonete na bochecha, tá bom? Ela fez que sim, mas apertou a mão dele com força. A técnica que fez a coleta era calma, paciente. Explicou tudo com voz suave. Sofia abriu a boca, olhou para o lado e aguentou firme. Nem reclamou, nem perguntou por que estava fazendo aquilo. Mas quando saiu da sala, parou no corredor e encarou Caio com os olhos bem abertos. É para saber se você é mesmo meu pai, né? Ele travou por 2 segundos. Pensou em negar, disfarçar, mudar de assunto. Mas não conseguiu. É para isso sim. Ela continuou olhando para ele. Não parecia brava, nem triste, só querendo entender. Mas você já não acredita? Caio engoliu seco. Eu quero acreditar. E acredito, tá? Só, tem coisas que a gente precisa fazer para provar também. Para que ninguém mais duvide. Nem as pessoas lá fora. Nem a justiça. Então isso é para convencer os outros? Ele sorriu, sem graça. É. E também para me ajudar a te proteger se for preciso. Sofia olhou para o lado, pensou um pouco, depois segurou o ursinho com força. Tudo bem, eu só não queria que você achasse que eu estava mentindo. Aquilo doeu. Mais do que qualquer resultado que pudesse vir depois. Eu nunca achei isso, Sofia. Nunca. Saíram do laboratório em silêncio. O caminho de volta foi calmo. Sofia dormiu, no banco de trás com a cabeça encostada na mochila. Caio ficou olhando pelo retrovisor de tempos em tempos. A imagem dela ali, tão pequena, tão tranquila, deixava ele mais inquieto por dentro. No fim da tarde, ele voltou para o apartamento. Não quis sair. Cancelou uma reunião, desligou o celular. Só queria ficar quieto. Andava de um lado para o outro. Abria e fechava a geladeira, mexia nas gavetas sem motivo. Cada canto da casa parecia estranho agora. Grande demais. Vazio demais. No terceiro dia, o laboratório ligou. O resultado estava pronto. Caio mandou buscar com um motoboy. Não queria entrar naquele lugar de novo. Quando o envelope chegou, ele segurou como se fosse uma bomba. Respirou fundo, sentou no sofá e abriu. As palavras estavam ali, claras. Frio. Objetivo. Compatibilidade genética confirmada. Grau de parentesco, 99,99%. Relação. Pai, biológica. Caio leu 3 vezes. Depois apoiou os braços nas pernas e baixou a cabeça. Sofia era mesmo filha dele. Não havia mais dúvida, nem espaço para negação. Tudo o que ela disse era verdade. O que Laura deixou escrito. A história da foto. O desenho do sol com carinha. O ursinho.
O jeito dela olhar para ele com aquele brilho pequeno, mas cheio de certeza. Ela era filha dele, de verdade, e agora ele precisava ser pai de verdade também. Caio não contou do resultado do DNA no primeiro dia, nem no segundo. Ele ia até o orfanato como sempre, passava tempo com Sofia, conversava, ajudava nas tarefas e fingia que estava tudo igual. Mas dentro dele, tudo tinha mudado. Agora ele sabia. Não era mais suposição, não era mais dúvida. Era real. E isso mexia com ele de um jeito que nem conseguia explicar. Ele começou a reparar mais nos detalhes. O jeito que ela dobrava o guardanapo depois do lanche. Como ela fazia careta quando algo era muito doce. O silêncio dela quando estava triste. Tudo parecia mais nítido agora. Mais íntimo. Num desses dias, Caio chegou mais cedo. Sofia estava no jardim, sentada de pernas cruzadas, com o caderno de desenhos no colo. Quando viu ele, sorriu e fez sinal para se sentar ao lado. Ele foi, sentou na grama, nem se importou com a calça clara. "Tô desenhando a gente", ela disse sem mostrar ainda. "Ah é? Posso ver?" "Ainda não." "Tá quase." Ele esperou, mexendo num galho seco no chão, fingindo. "Paciência." Ela rabiscava com foco, a língua levemente para fora, como quem tá fazendo a coisa mais importante do mundo. Depois de uns 5 minutos, ela virou o caderno. Tinha desenhado ela, ele e o ursinho. Os 3 de mãos dadas. Ela colocou o nome Sofia e papai em cima das figuras. Era simples, todo colorido, meio torto. Mas era o que valia. Caio segurou o riso e a emoção ao mesmo tempo. "Eu gostei do meu cabelo nesse desenho." "Eu te desenhei com cara de bonzinho." Ela respondeu séria. "Eu sou bonzinho?" Ela deu de ombros. "Mais ou menos. Mas tá melhorando." Ele riu alto dessa vez. Um riso leve, sincero. Ela também riu. E por um momento parecia que os dois já se conheciam há anos. Depois disso, as visitas mudaram de tom. Sofia começou a chamá-lo para coisas mais dela. Mostrar o esconderijo onde guardava uma pedra brilhante, o lugar no muro onde deixava bilhetinhos para uma amiga imaginária, até o caderno onde escrevia nomes de pessoas que queria encontrar de novo um dia. Caio era o primeiro da lista. Ele começou a trazer pequenas surpresas. Um pacote de biscoito que ela gostava. Um livro de histórias. Uma foto nova dos dois, revelada e colocada num porta-retrato simples. Sofia colocou a foto do lado da cama. E antes de dormir, toda a noite, falava boa noite olhando para ela. Um dia, no final de uma tarde, ela perguntou: "Você acha que vai me levar para sua casa?" Caio travou. Não porque não queria, mas porque ainda não sabia como fazer isso. Tinha advogado cuidando, documentos, toda a parte burocrática. Mas ela não sabia disso. Só queria uma resposta simples. "Eu tô tentando", ele respondeu. "Mas mesmo que você não durma lá agora, eu vou estar sempre por perto. A gente vai passar muito tempo junto." Ela pensou um pouco, depois falou: "Lá tem cachorro?" "Ainda não." "Então a gente precisa de um." Ele concordou, rindo. Prometeu que ia pensar num nome junto com ela. Sofia sugeriu Trovão, porque ela queria perder o medo de trovão. Caio achou genial. Outro momento importante aconteceu num sábado. Sofia foi chamada para uma apresentação de dança no orfanato. Nada grande, só uma coreografia simples com outras crianças. Mas ela nunca tinha dançado na frente de ninguém antes. Estava nervosa, quieta, mãos suadas. Caio apareceu de surpresa no evento e quando ela viu ele entrando, o rosto dela mudou na hora. Foi como se aquilo fosse a confirmação de que ela não estava sozinha. Durante a dança, ela tropeçou. Quase caiu. Mas olhou para a plateia, viu ele ali, sorrindo e fazendo sinal de positivo. E seguiu em frente. No fim, correu até ele. Abraçou apertado. O mais apertado que já tinha feito até ali. "Você viu?" "Vi. E foi incrível. Mesmo eu errando. Principalmente por isso." Naquele abraço, algo se firmou. Como se o laço, que até então era uma linha fina, tivesse se tornado corda forte. E Caio entendeu que não era só uma conexão de sangue. Era algo mais, algo que cresceu ali no meio da dúvida, da saudade
e agora da confiança. A tarde estava abafada. O céu nublado deixava o ar mais pesado, como se todo mundo estivesse esperando a chuva cair, mas ela teimava em não vir. Caio chegou ao orfanato, de novo. Tinha voltado no mesmo horário de sempre, como se fosse rotina. Mas aquele dia era diferente. Ele não contou para ninguém, mas estava com o envelope do resultado do teste de DNA dobrado dentro da mochila. Tinha decidido que ia contar para Sofia. Não sabia bem como. Não tinha ensaiado fala nenhuma. Só sabia que não dava mais para fingir que nada tinha acontecido. Sofia estava sentada perto da entrada, mexendo num potinho de massinha colorida. Quando viu Caio, sorriu e fez sinal com a mão. "Oi!" Ela gritou. "Fiz um bolo de massinha, quer?" "Quero!" Ele respondeu, entrando no clima. Sentou do lado dela, pegou o bolo com as mãos e fingiu dar uma mordida. "Tá delicioso. Foi você que fez?" "Claro. Sou uma ótima cozinheira." Ela deu uma risadinha e limpou as mãos no short. Depois ficou séria, encarando ele de um jeito que Caio já começava a reconhecer. Era o olhar de quem percebe as coisas sem precisar que ninguém explique. "Tá tudo bem?" Ele hesitou um pouco, depois respirou fundo. "Tá. Mas eu queria conversar com você. Só nós dois." "Pode ser?" Ela assentiu. Levantou com calma, pegou o ursinho e foi com ele até a sala pequena do canto, onde às vezes usavam para reforço escolar ou conversas mais privadas. Caio fechou a porta atrás deles. Sentou na cadeira de plástico em frente à dela. Sofia ficou, abraçada no ursinho, em silêncio, esperando. Ele tirou o envelope da mochila e colocou em cima da mesa. "Sabe aquele exame que a gente fez no laboratório? O do cotonete?" Ela balançou a cabeça, afirmando. Chegou o resultado, ela não disse nada. Só olhou para ele com um olhar de quem já sabe o que vai ouvir, mas quer confirmar. "E deu positivo, Sofia. Você é minha filha mesmo. De verdade." Ela continuou sem falar nada. Nem sorriu, nem chorou. Só ficou olhando para ele. Depois abaixou a cabeça e encostou o rosto no ursinho. "Eu já sabia," ela disse baixinho. Caio engoliu em seco. "Eu sei. Mas agora ninguém pode duvidar. Tá escrito aqui. Tá provado." Ela levantou os olhos de novo. E aí sim, os olhos estavam cheios d'água. Não era choro escandaloso. Era aquele choro calmo que escorre sem barulho. Só emoção mesmo. "Isso quer dizer que eu vou com você?" Caio se aproximou um pouco mais. "Quer dizer que eu posso lutar por isso. Legalmente. E eu vou. Já comecei. Os papéis. Vai levar um tempo, porque tem um monte de coisa para resolver. Mas agora tudo mudou. E eu não vou desistir. Nem sumir. Nem deixar você aqui sozinha." Ela fechou os olhos e soltou o ar devagar. Depois se levantou e foi até ele. Abriu os braços e abraçou. Forte. Demorado. "Eu não sabia se você ia acreditar." Ela falou com a boca encostada no ombro dele. "Eu também não sabia. Mas agora eu acredito em tudo. Principalmente em você." Ficaram assim por um tempo. Só abraçados. Ele sentia o coração dela batendo rápido. E ela sentia a mão dele fazendo carinho nas costas, como quem diz, "Tô aqui." Na saída da sala, a diretora cruzou com os dois no corredor. Viu o jeito como estavam e entendeu que algo importante tinha acontecido. Não perguntou nada. Só sorriu e seguiu em frente. Sofia correu para o pátio para mostrar para os amigos o novo desenho que ia fazer. Agora ela sabia o sobrenome completo. Caio deu o papel com o nome dele e ela disse que ia treinar a assinatura. Sofia Figueiredo. Ele ficou olhando de longe, coração cheio. E a única coisa que pensava era, por que isso não aconteceu antes? Mas não adiantava se prender no que não foi. Agora era sobre o que ainda dava para ser. E aquilo sim, era forte o bastante para começar de verdade. O sol da manhã bate no vidro da sala de advogados. Caio entra carregando uma pasta, respira fundo e aperta a lapela. É o primeiro encontro formal para discutir a guarda da Sofia. Do outro lado da mesa, sentada com postura firme, está a doutora Helena, especialista em direito da infância e adolescência. "Bom dia, doutora." Ele começa,
ainda um pouco tenso. Bom dia, Caio. Ela responde, olhando os papéis na frente dela. Já recebemos o resultado do teste de DNA e o seu formulário para requisição da guarda provisória. Precisamos apenas definir a melhor estratégia. Ela descreve os próximos passos. Reunir documentos, apresentar provas do vínculo afetivo, histórico de visitas, relatórios do psicólogo, plano de convivência e, claro, lidar com possíveis objeções, como de Vera ou de quem estiver envolvido juridicamente. Sofisticado. Ele comenta distraído. Mas eu só quero que a Sofia continue comigo. Torarau Helena sorri. Entendo. Vamos apresentar tudo como um plano equilibrado, que garanta estabilidade para ela, sem pressioná-la, mas com direito de proteção legal e convívio real com o pai. Depois da reunião, Caio sai da sala pensando em como organizar a vida dele para receber mais uma pessoa naquele apartamento gigante, e para viajar menos, para falar mais ao telefone, para estar presente quando ela precisar. Nos dias seguintes, ele vai ao orfanato com mais foco. Já chegou com documentos e relatórios. A psicóloga do local avaliou a relação entre ele e a criança e escreveu que Sofia demonstra conexão emocional, espontaneidade, segurança e afeto genuíno com o Sr. Caio. Há um vínculo afetivo sólido. Ele guardou esse papel como se fosse uma medalha. Mas o processo ainda não começou oficialmente. A alegação de Vera chega primeiro por e-mail. Solicita-se investigação sobre os vínculos, o motivador financeiro, a ausência de laços documentais anteriores. É tudo protocolado. Não chega a barrar a guarda, mas coloca dúvidas no processo. Ela vai usar qualquer coisa, né? Ele pergunta para a doutora Helena. Sim. Por isso temos que mostrar que não é por dinheiro, e sim por vínculo. Mostrar estabilidade emocional. Onde você quer que a Sofia durma? Que escola frequente? Como pretendemos manejar custódia em viagens? Depois, o juiz marca uma audiência na vara da infância. É o momento de apresentar tudo. Ele e a Mazinha aparecem cedo. A defensora pública, que representa o orfanato, reclama de incertezas sobre o que acontece nas faltas do Sr. Figueiredo, o nome no processo. Mas doutora Helena rebate. Relata histórico de visitas, os momentos de colo e confiança entre ele e ela. Cita o desenho que ela fez e como a menina se abre na presença dele. No entanto, do outro lado, o advogado que representa Vera, ela só apareceu como interessada, sem ser parente. Tenta mostrar que a adoção de um pai antes de uma análise psicossocial mais completa traz riscos. Frisa a falta de residência conjunta até o momento, a aparente pressa, as agendas cheias, os negócios que ocupam o tempo dele. Ele fala em responsabilidade emocional, estabilidade infantil, tempo de adaptação. Do lado de fora, Caio assiste, pela janela. Vê Sofia sentada no banco do orfanato com o ursinho ao lado esperando. Ele sente as mãos suadas, o coração acelerado, a respiração curta. Entende que nada naquele caso era só papel. Cada frase tinha impacto no futuro dela. Dentro da audiência, Sofia é chamada. Vem devagar. Senta ao lado dele, segura firme o ursinho. A psicóloga é chamada a depor. Ela descreve os momentos de brincadeira, fala que as palavras pai e mãe vinham aos poucos no vocabulário afetivo da menina, e que havia um laço emocional claro. O advogado de Vera tenta argumentar que o vínculo é recente, que ela pode estar sendo influenciada por visitas frequentes e que uma criança de 8 anos pode ser persuadida a gostar por atenção nova. Doutora Helena rebate com calma. Um vínculo saudável se manifesta também assim, com cuidado recíproco, com confiança, com autorização da criança. A Sofia permite a presença dele, busca esse cuidado. Os comentários se arrastam por horas. No fim, o juiz determina parecer favorável para a manutenção das visitas, aumento da convivência, ambiente supervisionado tripla checada e abertura para a perícia psicossocial. A guarda provisória não é concedida ali, mas o processo avança. Saindo do fórum, Caio abraça a Sofia,
Sente o alívio misturado com cansaço. É um passo importante, mas ainda há muita estrada. Enquanto isso, do lado de fora, Vera observa, à distância. Ela está sentada no carro observando a movimentação. Segue enquanto ele sai para pegar a menina e claramente continua planejando o próximo movimento. A disputa legal e emocional apenas começou. E naquele dia, saíram de mãos dadas da vara. Sofia segurava o desenho colorido e o ursinho. Caio segurava a pasta de documentos. Um pai e uma filha lutando para dizer: a gente é família. De verdade. Era manhã de segunda-feira quando o telefone do orfanato tocou. Dona Vilma atendeu já com o coração apertado, pois os telefones lá raramente tocavam para algo bom. Do outro lado, a voz era tensa, quase pedindo para ficar anônima. Quero informar que aquele milionário, o tal senhor Caio, está tentando adotar uma criança sem nenhum vínculo legal, só para aparecer na mídia. Deveriam investigar isso, ele tem muito dinheiro. Isso cheira a golpe. E o alerta terminava com um: não vou dizer quem sou, acompanhado de uma desconexão seca. Ela desligou, o coração apertado. Aquilo era sério. Chamou a psicóloga do orfanato, que apareceu meia hora depois, com papéis e expressões preocupadas. A conversa foi rápida, prática. Temos que registrar isso, disseram juntas. Chamaram o Conselho Tutelar, que mandou alguém avaliar a estrutura de visitas e presença de Caio no orfanato. A denúncia anônima passou a ser um processo oficial a partir dali. Caio chegou no local no mesmo dia, trouxe documentos, relatórios e se preparou para qualquer pergunta. No entanto, ninguém avisou a ele sobre o motivo. Ele sentou com Dona Vilma e a psicóloga e tentou trocar com a voz calma: está tudo bem? O que está acontecendo? A diretora suspirou e contou que havia uma investigação aberta depois de uma denúncia. Ele franziu a testa, surpreso, mas procurou manter a compostura. Não entendo por que alguém faria isso. Só quero o bem da Sofia. A psicóloga explicou que os profissionais do conselho examinaram a rotina de visitas dele. Viram que ele passava tempo suficiente, que conversava com a menina, brincava com ela, levava os desenhos e sempre respeitava os horários. O relatório não acusava nenhum risco, só reclamava de ausência de vínculo legal. O que era verdade, Caio ouviu e assentiu, entendendo que precisava enfrentar isso com paciência. Durante a tarde, o conselho enviou um assessor para acompanhar uma visita dele com a menina. A psicóloga estava presente também, só para registrar o que acontecia. Caio chegou pegando a mão de Sofia, deu um beijo na cabeça dela e levou-a para dentro da sala de atividades, onde outras crianças estavam. Eles escolheram um jogo de montar juntos. A interação foi tranquila, cheia de respeito, sem pressa. A assessora observou tudo em silêncio, anotações no notebook, olhou a expressão da menina que parecia feliz, tranquila, segura. Viu também como Caio reagia ao programa dela. Puxava papo, perguntava se queria dormir lá em casa um dia. Tudo foi registrado. No fim da visita, o assessor falou com Caio em particular, agradeceu pela paciência e pelo comportamento exemplar. Disse que tudo estava dentro do esperado, mas também explicou que o caso da denúncia ia seguir em análise até o juiz decidir. Podia demorar algumas semanas. Quando ele saiu, Caio se encontrou com Dona Vilma. Os dois se olharam, exaustos, mas ela disse com firmeza: eles viram, você fez tudo certo. Ele respirou fundo, mas a denúncia, anônima ou não, já tinha causado insegurança em Sofia. Perguntou para ele no carro: papai, mamãe falou que fizeram alguma coisa errada. Ele parou o carro com o motor ligado, virou para ela e disse: não, você não fez nada errado. Só falaram da gente porque você agora é minha filha, e nem todos entendem quando algo é novo. Ela assentiu, abraçou o ursinho forte. Naquela noite, Caio leu para Sofia mais um capítulo de livro tentando restaurar a rotina. Mas por dentro, ele sabia que a sombra da denúncia não ia sumir tão fácil. Ele não estava sozinho nisso. Ele estava lutando por algo real, e isso também exigia tempo, paciência e força. O clima no orfanato mudou.
Não era mais o mesmo ambiente leve de antes. Agora todo mundo andava pisando em ovos. As conversas baixaram de tom, os olhares estavam mais sérios, e até os sorrisos pareciam meio contidos. Desde que a denúncia anônima foi registrada, uma equipe do conselho começou a visitar o local com mais frequência. Eram técnicos, assistentes sociais, gente com prancheta na mão e cara de quem não queria estar ali, mas tinha que fazer o trabalho. Dona Vilma mal dormia. Tinha que responder a relatórios, abrir registros antigos, entregar histórico das crianças, inclusive da Sofia. Tudo estava sendo revirado. Uma simples reclamação virou um processo de apuração completo. Os profissionais queriam saber de tudo. Quantas vezes Caio visitou a menina? Se havia privilégios? Se ele influenciava o comportamento dela? Se os funcionários foram instruídos a tratar ele de forma diferente? Caio, por sua vez, sentiu o baque também. Recebeu uma intimação para depor formalmente como parte da investigação. Não era nada criminal, mas era oficial. Teve que comparecer ao fórum, responder perguntas sobre a relação com a menina, descrever os sentimentos, mostrar provas das visitas, do exame de DNA, da autorização da diretora. Na sala de depoimento, uma funcionária da vara da infância fazia anotações sem emoção. Não reagia a nada. Só perguntava, escrevia e falava um ok seco após cada resposta. O senhor considera que está emocionalmente pronto para cuidar de uma criança em tempo integral? Ela perguntou. Eu não sei se existe alguém pronto, Caio respondeu. Mas sei que quero, e que vou dar tudo o que ela precisar. Não só material. Tempo, escuta, atenção. E o senhor tem condições de reorganizar sua vida profissional para isso? Já comecei a reorganizar. As respostas iam sendo registradas em silêncio. No fim, ele assinou os papéis e saiu da sala com um peso enorme no peito. Enquanto isso, no orfanato, a notícia da investigação vazou. Uma reportagem pequena em um site local apareceu com o título: Milionário quer adotar criança órfã. Conselho apura possível abuso de influência. O texto era vago, cheio de insinuações. Não dizia nada direto, mas o estrago já estava feito. Comentários começaram a surgir. Muita gente defendia Caio, mas outros levantavam suspeitas. Diziam que rico queria comprar afeto, que criança não é presente. Dona Vilma ficou furiosa. Ligou para o jornal, tentou tirar a matéria do ar, mas já era tarde. O link estava sendo compartilhado em grupos de bairro, redes sociais, até perfis com muitos seguidores começaram a comentar. A história estava se espalhando. Sofia também sentiu. Uma das meninas mais velhas comentou durante o café da manhã. Tão dizendo que teu pai é mentiroso? Sofia não entendeu direito, mas viu a expressão da cuidadora tentando mudar de assunto na hora. Quando Caio chegou mais tarde naquele dia, ela não correu até ele como fazia antes. Estava sentada, com o olhar fixo no chão. Oi, meu amor, ele disse, tentando manter a voz calma. Ela não respondeu. Só levantou devagar e disse: Você vai mesmo embora? Ele parou. O coração disparou. Claro que não. Por que você está perguntando isso? Estão dizendo que você está com problema, que vão te mandar embora. Ele se ajoelhou na frente dela, pegou as mãos pequenas e falou bem devagar. Nada vai me tirar de perto de você. Estão falando muita coisa porque tem gente que não entende o que é amor de verdade. Mas eu tô aqui, e vou ficar. Ela abaixou os olhos de novo. Ficou em silêncio. Depois foi pro canto da sala. Pegou o caderno de desenhos e começou a rabiscar sozinha. Não queria brincar aquele dia. Caio ficou parado, com um nó na garganta. Era a primeira vez que sentia ela se afastando um pouco. E isso doía mais do que qualquer acusação que tivesse lido. Naquela noite ele ligou para a doutora Helena, a advogada. Eu não vou aguentar ver ela sofrer por causa disso. Me fala o que dá para fazer agora. A gente precisa investigar de onde partiu a denúncia, ela disse. Se tiver ligação com algum interesse pessoal, conseguimos rebater e limpar seu nome. Mas vamos ter que mexer em gente grande. Caio sabia exatamente onde mexer. Ele tinha um palpite forte. Só precisava de provas, e naquela noite, pela primeira vez, ele deixou de ser só o pai tentando fazer o certo. Agora ele era o homem que ia
Brigar até o fim. Não por orgulho, mas por justiça. Caio não era mais só um pai em formação. Depois de tudo o que aconteceu, depois da denúncia, da frieza dos conselheiros, da reação da mídia e da tristeza nos olhos de Sofia, algo dentro dele virou uma chave. Não era raiva, era indignação. E junto com isso, veio uma vontade enorme de fazer justiça, de limpar o próprio nome, de proteger a filha e de encarar cara a cara quem estivesse por trás daquela armadilha. A primeira coisa que fez foi ligar para o Marcelo, seu ex-assistente pessoal. Marcelo tinha trabalhado com ele por anos, conhecia muita gente do meio, e apesar de ter sido demitido por Vera depois da troca de gestão, ainda era fiel a Caio. Marcelo, preciso da sua ajuda. Fala, chefe. Só dizer. Eu quero saber quem tá por trás dessa denúncia. Alguém mexeu os pauzinhos para me tirar do caminho. E tenho quase certeza de quem seja. Marcelo entendeu na hora. Vera. Exatamente. Mas eu não posso acusar sem provas. Preciso de qualquer coisa, mensagem, ligação, e-mail, gravação, alguém que ouviu, qualquer coisa que ligue ela a essa história. Pode deixar comigo. Tenho gente que ainda trabalha lá, vou ver o que descubro. Nos dias seguintes, Caio focou em manter a rotina com Sofia. Continuava indo ao orfanato, mesmo com os olhos em cima. Levava livros, ajudava nas tarefas, jogava bola com os meninos. Mas, por dentro, ele estava atento a cada movimento. Toda vez que o celular apitava, ele esperava que fosse Marcelo com uma novidade. E a novidade veio. Na quarta-feira à noite, Marcelo ligou animado. Caio, consegui. Um dos estagiários do escritório da Vera me mandou uma cópia de uma mensagem dela para um advogado. Ela pede para criar um ruído no processo de guarda de uma criança. Não cita nomes diretamente, mas o contexto é todo seu. Tem também um áudio. Baixinho, mas dá para ouvir ela dizendo que o escândalo cairia bem se fosse no começo da campanha de adoção. Caio ficou em silêncio por alguns segundos. Você tem certeza? Tenho. E o cara que me mandou isso tá disposto a falar se for necessário. Pode marcar uma reunião com a doutora Helena amanhã cedo. No dia seguinte, Caio chegou no escritório com os arquivos num pendrive. A advogada ouviu tudo com calma, analisou os prints, escutou o áudio 2 vezes. Isso aqui não só ajuda a limpar seu nome, isso vira o jogo inteiro. Se levarmos ao juiz com uma petição bem feita, a investigação contra você pode ser anulada. E ela pode responder por má-fé, tentativa de obstrução e abuso processual. Caio respirou fundo. Não queria vingança, só queria poder seguir em frente com Sofia, sem sombra por trás, sem dúvida pairando no ar. Doutora Helena preparou os documentos. O estagiário que enviou as provas foi incluído como testemunha. O processo foi movimentado de forma urgente. O juiz recebeu tudo, e em 3 dias, a equipe do tribunal respondeu. A denúncia anônima perdeu força, e a credibilidade da fonte foi colocada em xeque. Isso tirava o peso de Caio do centro da desconfiança. Na semana seguinte, saiu uma nota oficial da Vara da Infância informando que não havia provas de má conduta por parte de Caio Figueiredo e que a denúncia recebida apresentava indícios de motivação externa, com intenção de causar atraso ao processo. A notícia correu. Os sites que antes duvidavam dele, agora divulgavam a reversão. Empresário é inocentado após investigação sobre adoção. Suspeita de sabotagem. Jurídica paira sobre bastidores. Caio leu e guardou o celular. Não postou nada, não comentou. Mas naquele fim de tarde, quando chegou ao orfanato, algo mudou. Sofia correu até ele sem hesitar como fazia antes. Pulou no colo dele e disse com um sorriso aliviado. A tia Vilma falou que tá tudo bem agora. Ele abraçou ela apertado. Tá sim, meu amor. Agora a gente pode respirar. Mas por dentro ele sabia. Ainda tinha um caminho para percorrer. A justiça tinha começado a ser feita. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Provar que, além do vínculo, ele podia ser de verdade o porto seguro que Sofia sempre mereceu. O escritório de Caio estava silencioso. Ele mexia nos papéis da próxima etapa do processo de guarda, quando o interfone tocou. A secretária avisou.
Tem um homem aqui querendo falar com você. Disse que se chama Wallace e que é sobre a Vera. Caio congelou por 2 segundos. Esse nome não era estranho. Wallace tinha sido segurança pessoal de Vera por um bom tempo, sempre calado, sempre presente, mas quase invisível. Não era um cara que falava muito. Justamente por isso, o interesse em conversar com ele acendeu um alerta. Manda subir, disse Caio. Poucos minutos depois, Wallace entrou na sala. Estava com uma mochila nas costas e um olhar meio pesado, de quem estava decidindo se aquilo era certo ou não. Obrigado por me receber. Ele falou meio sem jeito. Eu não queria me meter nisso, mas acho que já passou da hora de fazer a coisa certa. Pode falar. Caio respondeu direto. Wallace sentou devagar, tirou um envelope da mochila e colocou em cima da mesa. Tá tudo aí. E-mails, áudios, mensagens de voz. Tudo que a Vera mandou nas últimas semanas para tentar sabotar seu processo com a menina. Caio ergueu as sobrancelhas. Por que você tá me trazendo isso agora? Wallace respirou fundo. Eu fui demitido sem aviso. Do nada. Depois de anos trabalhando com ela. Me tratou como lixo. Nenhuma explicação. Só porque descobriu que eu ouvi uma conversa dela com aquele advogado dela. Ela acha que ninguém presta. Caio. Acha que pode fazer qualquer coisa, passar por cima de todo mundo. Mas essa história da criança, essa mexeu comigo. Não é só você. É a menina. Eu vi as fotos. Li o processo. É errado o que ela tá fazendo. Caio pegou o envelope e tirou os papéis. Leu algumas mensagens impressas. Uma delas dizia: se conseguirmos desacreditar ele no conselho, o resto vai ser mais fácil. Criança se adapta. O importante é ele sair do foco. Outra mensagem de áudio tinha a voz de Vera dizendo: ninguém vai dar uma criança para um homem que tá no meio de escândalo, nem com dinheiro. Caio olhou para Wallace com o rosto sério. E você tá disposto a falar disso oficialmente? Tô. Mas só se meu nome for mantido em sigilo o máximo possível. Eu sei como ela é. Vai tentar acabar comigo também. Eu entendo. Vou pedir para a doutora Helena proteger você. Ela sabe como lidar com isso. Wallace levantou, mas antes de sair, disse algo que ficou na cabeça de Caio. Eu não sou santo não, mas mexer com uma criança desse jeito, isso passa de qualquer limite. Quando ele foi embora, Caio sentou de novo, ainda segurando os papéis. Era estranho sentir raiva e alívio ao mesmo tempo. Tinha mais munição agora. Provas reais. E o mais louco era pensar que tudo isso só veio à tona por causa de alguém que um dia foi braço direito da mulher que tentou derrubá-lo. No fim da tarde, ele ligou para a advogada. Consegui mais provas, e dessa vez veio direto da base dela. Manda para mim agora. A gente vai usar isso. Pode ser que isso feche o caixão dessa denúncia de vez. Caio desligou, pegou o celular e abriu a galeria. A foto que usava de tela de bloqueio agora era uma que tirou com Sofia debaixo da árvore. Ela rindo, ele fazendo careta. Aquilo dava força. Na cabeça dele, tudo já estava decidido. Ele ia até o fim. Com papel, com verdade, com coração. Não ia deixar ninguém desmanchar o que ele e Sofia estavam construindo com tanto cuidado. E agora, com a ajuda do cara que ninguém esperava, tinha uma nova carta na manga. Era uma sexta-feira nublada, daquelas em que o céu parece estar esperando algo grande para acontecer. Caio acordou cedo, já com o peito apertado. Ele sabia que aquele dia ia ser diferente. Depois de tantas semanas de idas e vindas, relatórios, provas e reuniões, era hora de encarar Vera, frente a frente, sem intermediários, sem disfarce. O advogado dela tinha marcado uma reunião urgente para tentar um acordo fora do fórum. Caio aceitou. Mas não foi para conversar, foi para acabar com aquilo de vez. Sala de reuniões era uma das mais grandes do antigo prédio da empresa que eles já tinham comandado juntos. Mesa de vidro, cadeiras giratórias, café servido em copos de porcelana. Mas o clima era pesado. O silêncio tinha cheiro de tensão. Vera chegou pontualmente. Entrou com aquele salto alto de sempre, a postura ereta, o olhar afiado. Vestia preto,
Caio reparou. Quase um uniforme de guerra. Ela sentou à frente dele com a mesma elegância de quando fechavam contratos milionários. Que bom que você veio, ela disse como se tudo estivesse sob controle. Eu vim porque quero terminar isso aqui hoje. Ela cruzou as pernas e abriu uma pasta. Caio, vamos ser racionais, você é inteligente. Sabe que essa história da menina vai acabar atrapalhando sua imagem. A imprensa já está começando a falar. O mercado vê essas coisas. Você acha que me importa o que o mercado vê agora? Eu tô falando da minha filha. Mas você nem sabia que ela existia até semanas atrás. Ela rebateu com um sorriso irônico. Vai mesmo colocar tudo a perder por uma emoção repentina? Caio respirou fundo. Pegou a pasta dele, abriu com calma, tirou os papéis e empurrou até o lado dela da mesa. Aqui estão os prints das mensagens que você mandou para o seu advogado. Tem também o áudio em que você fala sobre criar um escândalo. Tem até o depoimento do Wallace, que trabalhou com você por anos. Lembra dele? O rosto de Vera congelou. Mas só por um segundo. Logo depois, ela soltou uma risadinha nervosa. Você tá me ameaçando? Não. Eu tô te mostrando que eu sei exatamente o que você tentou fazer e que acabou. Você foi longe demais, Vera, mexeu com uma criança. Uma que perdeu a mãe e que encontrou o pai depois de anos. Você queria cortar isso pela raiz. E por quê? Porque eu não quis mais seguir seus planos. Eu te conheço, Caio. Sei quando você tá perdendo o foco. Você sempre teve objetivos claros. E agora tá aí, brincando de casinha com uma menina que você nem sabe como criar. Mas sei amar. E isso você nunca soube. A frase bateu como uma porta se fechando com força. Ela não respondeu. Só olhou para ele com raiva, com desprezo, mas também com uma ponta de medo. Eu não vou te processar, Vera. Não por vingança. Mas se você continuar tentando atrapalhar o processo da guarda, eu vou usar tudo isso aqui. E não vai ser bonito. Nem para sua carreira, nem para o seu nome. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois empurrou os papéis de volta. Faça o que quiser. Eu só quis te proteger de você mesmo. Não, você quis me controlar. Mas isso acabou. Caio se levantou. Pegou os papéis, a pasta, e olhou uma última vez para a mulher que por tanto tempo ditou o ritmo da vida dele. Espero que um dia você entenda o que significa se importar com alguém de verdade. Sem contrato, sem controle, só por amor, saiu da sala sem olhar para trás. O barulho dos saltos dela ainda ecoava quando ele apertou o botão do elevador. Do lado de fora, o tempo ainda estava fechado. Mas dentro dele, alguma coisa se abriu. Ele respirou mais fundo. O peito menos pesado. Era a primeira vez que sentia, de verdade, que tinha tomado o controle da própria história. Agora era só seguir, sem medo. Por Sofia. E por tudo o que os dois ainda tinham para construir. O portão do orfanato abriu devagar, fazendo aquele rangido de ferro velho que todo mundo ali já conhecia. Caio passou por ele com um papel dobrado, nas mãos e o coração acelerado. Era o documento oficial. A autorização da guarda provisória de Sofia, assinada pelo juiz naquela manhã. Ele podia, enfim, levá-la para casa. Pelo menos por agora, era o primeiro passo concreto. Dona Vilma estava esperando na porta com um sorriso contido. Não era o sorriso alegre de antes. Era um sorriso de alívio, daqueles que vêm depois de muita luta. Ela tá no refeitório desenhando. Como sempre, disse a diretora. Já sabe que tem uma surpresa, mas não sabe qual. Caio agradeceu com um aceno e foi até o salão. Caminhou devagar, como se tivesse medo de atrapalhar o momento. Como se estivesse entrando num lugar sagrado. Sofia estava lá, sentada na mesa do canto, com a cabeça abaixada sobre o caderno. O ursinho claro, ao lado. Ela desenhava com concentração, língua presa no canto da boca como sempre fazia quando estava focada. Oi, meu amor, ele disse parando do lado dela. Ela levantou os olhos devagar. Quando viu que era ele, abriu um sorriso automático. Mas ainda era o sorriso de sempre. De rotina. Oi, pai. Ele se abaixou, tirou o papel dobrado do bolso e colocou na frente dela. Sabe o que é isso? Ela franziu a testa e leu devagar, tentando
entender. É guarda provisória? Isso mesmo. Quer dizer que agora você pode ir morar comigo. De verdade. Na minha casa, ela ficou em silêncio. Os olhos foram abrindo aos poucos. Depois encarou ele como se precisasse de confirmação. Sério? Sério. Eu vim te buscar. O lápis caiu da mão dela. Sofia colocou as duas mãos na boca, depois nos olhos, como se estivesse segurando uma onda gigante de emoção. E então, do nada, ela levantou e pulou no colo dele, do jeito mais forte e desajeitado possível. Eu sabia. Eu sabia que você ia voltar para me buscar. Caio segurou ela com força, forte mesmo, como quem segura uma parte que estava faltando há muito tempo. E ali, no meio do refeitório simples, com crianças olhando de longe e cuidadoras emocionadas, os dois choraram, juntos. Não foi um choro alto, foi um choro quieto, daquele que molha a roupa e alivia o peito. Ela encostou o rosto no pescoço dele e disse baixinho: Eu não preciso mais sonhar com você vindo me buscar, porque você veio de verdade. Ele beijou o cabelo dela. E agora, a gente vai construir tudo junto, devagar do nosso jeito. Dona Vilma se aproximou com uma sacola. Tem as roupas, os desenhos, os livros dela e o caderno de memórias. Sofia olhou para a diretora com carinho. Tia, eu posso vir visitar? Sempre, minha flor. Aqui vai ser sempre sua segunda casa. Caio pegou a sacola numa mão, a filha na outra. Antes de sair, Sofia voltou, correu até a parede e tirou um desenho colado com fita. Era uma casa com duas janelas, um sol grande, e no meio, ela e Caio de mãos dadas. Ela dobrou o papel com cuidado e colocou na mochila. Para colar na nossa geladeira, eles atravessaram o portão de volta. Dessa vez juntos. Dessa vez com a certeza de que tudo que parecia impossível estava começando a se tornar real. E o carro que antes levava Caio embora, agora levava os dois para casa. A primeira manhã dos dois na mesma casa foi diferente de qualquer outra. O sol entrou pela janela da cozinha e pegou em cheio a bancada cheia de pratos coloridos. Caio acordou, antes do despertador, coisa rara. Não queria que Sofia sentisse que estava num lugar estranho. Preparou o café do jeito mais simples possível. Pão quentinho, queijo, leite com chocolate. Tudo colocado de um jeito meio bagunçado, mas com carinho. Sofia apareceu na porta da cozinha com o cabelo todo bagunçado e o ursinho pendurado pelo braço. Oi. Ela disse ainda com aquela voz de quem acabou de acordar. Bom dia, minha princesa. Dormiu bem? A cama é bem macia, mas eu estranhei o barulho do elevador de madrugada. Ele riu. Sentaram juntos e comeram devagar. Era estranho ver aquele homem de negócios tentando cortar pão para uma criança. Mas ele estava ali, tentando. Com medo de errar, mas disposto a aprender. Depois do café foram até o quarto que agora era oficialmente dela. As paredes estavam nuas, só com alguns quadros coloridos que ele tinha mandado pendurar às pressas. Sofia abriu a mala, tirou os cadernos de desenho, alguns brinquedos e colou o desenho da casa com sol na porta do guarda-roupa. Agora sim tá com a minha cara, ela disse com um sorriso de canto. Caio passou a manhã, ajudando ela a arrumar tudo. Colocou os lápis numa caixa, as roupas nas gavetas e separou uma prateleira só para os livros. No fim da arrumação, ela virou para ele. Pai, você sabe amarrar cabelo? Não muito. Por quê? Porque amanhã tem escola, ele congelou. Escola, tinha esquecido disso. Ah, é verdade. A gente tem que ver isso. Na tarde daquele mesmo dia, foram até a escola mais próxima indicada por Dona Vilma. A diretora os recebeu com simpatia. Pediram documentos, explicaram o processo da guarda e, depois de um tempo, confirmaram a matrícula provisória. Sofia voltou radiante. Agora eu sou aluna de verdade. À noite, Caio tentou cozinhar. Tentou mesmo. Macarrão com molho pronto. Derrubou metade da água na pia. Se queimou com o vapor e quase jogou queijo ralado no arroz por engano. Mas no fim os dois comeram rindo. Pai, você precisa de aula de culinária. E você precisa de aula de como não rir do cozinheiro. Não dá, tá muito engraçado. Dormiram cedo.
Ela no quarto dela, ele no dele, mas com as portas abertas. No meio da noite, ela apareceu na beirada da cama dele com o ursinho na mão. Posso dormir aqui hoje? Ele só puxou o cobertor. Não disse nada. Deixou ela se encaixar do lado. E dormiram assim. Juntos. Os dias seguintes foram uma mistura de descobertas e ajustes. Tudo era novo. Os horários, as conversas, os silêncios também. Caio aprendeu a montar lancheira, a escolher roupa de frio e até a entender os desenhos da mochila nova da Sofia. Cada dia parecia um teste, e ele se cobrava demais. Mas bastava ouvir um "Obrigada, pai", sussurrado no fim do dia para tudo fazer sentido de novo. Na escola, Sofia fez amizade rápido. Era curiosa, inteligente, mas ainda falava pouco sobre o passado. As professoras disseram que ela tinha dias de muita energia e outros mais calados, mas sempre demonstrava carinho quando alguém falava do pai. Caio começou a mudar também. Reduziu as viagens, delegou funções da empresa, colocou uma mesa pequena no escritório de casa para Sofia poder desenhar enquanto ele resolvia coisas do trabalho. Começou a jantar em casa, evitava celular durante as refeições e assistia desenhos, com ela no sofá, mesmo sem entender metade das piadas. Num sábado, os dois foram juntos ao mercado. Ele deixou ela escolher frutas, sucos e iogurte. Você não gosta de brócolis, né? Nem um pouco. Então a gente vai aprender a fazer de um jeito gostoso. Você não sabe fazer nem miojo direito. Verdade. Mas agora, eu tenho você. Para me ensinar. No domingo resolveram pintar juntos a parede do quarto dela. Uma bagunça só. Tinta no cabelo, no chão, até no teto. Mas o riso dela naquela hora fez ele prometer a si mesmo que nunca mais ia deixar a vida atropelar o que mais importava. Numa noite chuvosa, ela perguntou antes de dormir: "Pai, se um dia eu errar muito, você ainda vai querer ficar comigo?" Ele parou. Sentou na beira da cama, segurou a mão dela. "Eu vou ficar com você até quando você errar, acertar, chorar ou rir. Para sempre, não tem volta. Eu sou seu pai. E você é minha filha." Ela sorriu com os olhos. Então tá bom, e dormiu, tranquila. Cada pequeno detalhe fazia parte do que eles estavam criando. Uma vida a dois. Sem roteiro, sem manual. Só com verdade. E um amor que estava só começando. Nas semanas seguintes, a rotina deles foi ficando mais sólida. Café da manhã juntos, escola, trabalho, janta, histórias antes de dormir. Mas havia uma coisa que Caio vinha guardando com cuidado. Aquilo que tinha encontrado nos pertences de Laura, pouco depois da visita inicial ao orfanato. Uma segunda carta, escrita à mão, meio escondida atrás de um livro antigo. Ele sempre quis reler com calma. Agora, num domingo tranquilo, a tarde parecia o momento certo. Enquanto Sofia desenhava na sala, ele foi até o portão e voltou com a carta em mãos. Sentou ao lado dela, mostrou o envelope e falou: "Sabe essa carta? É da sua mãe." Ela parou de desenhar e olhou para ele interessada. O que ela escreveu? Dessa vez, ele abriu devagar. A letra familiar parecia sussurrar. "Caio", começou. "Se você está lendo isso, significa que encontrou o bem mais precioso da minha vida, nossa filha. Eu não disse antes por medo. Medo de que você acreditasse que eu queria dinheiro. Eu sabia que você tinha planos, que havia construído tão rápido, mas nunca quis prejudicar. Só queria que, se um dia você fosse capaz de entender o que é amar alguém sem motivo e sem retorno, você fosse capaz de amar a Sofia." Sofia ouviu com atenção, os olhos grandes no que o pai lia. Ele continuou: "Ela sempre foi essa luz. Viveu num apartamento apertado, mas com um sorriso capaz de iluminar. Não queria que ela crescesse acreditando que amor custa. Por isso deixei apenas uma foto e essa carta extra. Para que, quando vocês se encontrassem, você entendesse. O que importa não é o passado. É a verdade que vocês constroem juntos." Caio parou, respirou fundo e olhou para a filha. Sua mãe escreveu isso porque sabia do coração dele. Ela disse com voz doce:
Ela queria que você soubesse que éramos só eu e ela, e que você aparecesse quando estivesse pronto. Ele segurou a mão dela. Ela sabia que você não ia desistir de mim porque amor não desiste. Ela ergueu os ombros, fez um sorrisinho. Eu só segui a foto. Ele sorriu de volta. Naquela noite, depois da leitura da carta, Sofia quis dormir no quarto do pai de novo. Caio arrumou a cama, separou os 2 travesseiros e apagou as luzes, deixando só o abajur ligado. Ela deitou do lado dele e puxou o cobertor até o queixo. Pai, posso te contar um segredo? Só sempre. Quando a mamãe ficou doente, ela me dizia que se um dia eu me sentisse sozinha, era para olhar bem dentro da foto e tentar lembrar do sorriso. Porque o sorriso ia te trazer até mim. Ele engoliu seco. E você lembrou? Lembrei, e funcionou. Ficaram em silêncio por um tempo. Depois ela virou pro lado e disse, quase dormindo: Você acha que ela ainda vê a gente? Acho que sim, e deve estar muito feliz. No dia seguinte, Caio decidiu visitar o túmulo de Laura com Sofia. Foi a primeira vez que a menina voltou ao cemitério desde a despedida. Levaram flores coloridas, daquelas que ela gostava de colocar na mesa da cozinha. Sofia ficou de frente para a lápide por um tempo, em silêncio. Depois tirou do bolso uma cópia do desenho da casa que tinha feito, dobrada com cuidado. Colocou entre as flores e sussurrou: Agora tá tudo certo, mãe. Eu achei ele. Caio colocou a mão no ombro da filha. Apertou de leve. Os 2 ficaram ali por mais alguns minutos, sem pressa. A brisa soprava calma, sem peso, como se o tempo tivesse diminuído só para eles poderem respirar com mais leveza. Não, volta para casa. No carro, Sofia olhou pela janela e disse: Pai, quando for Dia dos Pais, você vai me ajudar a fazer aquele cartão que brilha? Com certeza. E vamos fazer brilhar mais que todos. Promete? Prometo. E então, no meio do caminho, Sofia pegou o celular dele escondido, virou a câmera e tirou uma selfie dos 2 juntos. Fez careta, sorriu e salvou na galeria com um nome diferente: Família. Começo oficial. Caio não disse nada. Só olhou para a tela e sorriu também.